Hoje eu quero te mostrar como analisar um fundo imobiliário de papel. E para isso, eu vou usar como exemplo alguns fundos de papel que vocês me pediram nesse vídeo aqui e também lá no meu Instagram. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e esse vídeo aqui tá cheio de detalhes para sanar todas as suas dúvidas. Então, se ele te ajudar, não esquece de deixar seu like, combinado? Então, vamos lá! Qual que é a principal diferença entre os fundos de tijolo e os fundos de papel? Nos fundos de tijolo, existe um imóvel físico ali que vai ser alugado e o aluguel vai ser distribuído para os investidores, para os cotistas. Simples assim. Já nos fundos de papel, que também são chamados de fundos de CRIs, fundos de recebíveis ou fundos de títulos e valores mobiliários, não existe um imóvel físico ali. Normalmente, o que acontece? Ele junta com uma securitizadora, que funciona quase como um banco, e adianta os valores de um imóvel ali, dos aluguéis daquele imóvel, ou financia o imóvel ali para ele terminar de ser construído. E aí ele vai recebendo as parcelas daquele contrato ali, mais os juros que normalmente é corrigido pela inflação. E ele recebe isso mês a mês. Só que dentro dos fundos de tijolo, fundos de papéis, existe também uma classe que se chama os FOFs, ou seja, os fundos de fundos, que muita gente acha que considera ali um fundo de papel. Por quê? Também não existe um imóvel físico por trás do fundo de fundo. O que ele vai fazer? Ele vai comprar cotas de outros fundos imobiliários e quando ele receber os aluguéis ali, quando ele receber os dividendos, ele vai repassar para os seus cotistas, para os seus investidores. Agora que você entendeu a diferença, você deve estar se questionando. Se não tem um imóvel, como é que eu analiso esse negócio? No caso dos fundos de fundos, eu já fiz vídeo mostrando como eu faço essa análise e eu vou deixar link na descrição para vocês assistirem depois. Mas como que eu, Mari, faço para analisar os fundos de papel? Como é que eu faço para fazer um filtro ali e escolher os melhores fundos de CRIs? Melhores fundos de recebíveis aí. Como são mais de 60 fundos imobiliários só de recebíveis, eu faço alguns filtros para facilitar a minha análise. A primeira pergunta que eu me faço é quanto que está a inflação? Porque os fundos de papel, eles têm um rendimento ali atrelado à inflação. Então, se a inflação sobe, normalmente o rendimento sobe também. Se a inflação cai, o rendimento tende a cair também. Então, se eu pego um fundo imobiliário de papel que tenha rendido menos do que a inflação, normalmente eu vou olhar aquilo ali com maus olhos e nem vou analisar. Dentro aqui do site do Funder Explorer, eu vou deixar link na descrição para vocês depois, mas eu venho aqui em ferramentas, ranking dos FIIs. E aqui eu vou e seleciono só o setor de títulos e valores mobiliários. Nas colunas, é aquele nosso sisteminha de sempre. Preço atual, liquidez diária, dividendo acumulado nos últimos 12 meses, patrimônio líquido e, por enquanto, vamos olhar só isso daqui. Qual que é a primeira coisa que eu falei para vocês que eu olho? O dividendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, do maior para o menor. Esses aqui que tá pagando menos de 10%, eu já nem vou olhar. Ó, tem uns que estão pagando 0%, então eu já nem vou olhar. Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui, seleciono todos esses fundos aqui que estão pagando mais de 10%, dou um Ctrl+C, Ctrl+V na minha planilha e vou fazendo outros filtros e apagando, como eu já mostrei aqui para vocês. E aí, quais que são esses outros filtros? Depois que eu vi aqueles que estão pagando mais do que a inflação, eu vou e excluo aqueles que estão com um patrimônio inferior a 300 milhões. E depois ainda tiro aqueles que têm um volume de negociação menor do que 5 mil ou uma liquidez ali, quando ele dá em valor, menor do que 300 mil. Feito esse filtro, o que nos resta? Isso daqui, ó, uma listinha enorme aqui com aproximadamente 35 fundos imobiliários que tem uma boa liquidez, que tem patrimônio líquido ali alto, porque quanto maior o patrimônio, dificilmente o fundo vai ter algum problema, e que estão pagando dividendos que superam aí a inflação. E aí, dentro dos fundos imobiliários que vocês me pediram, que passaram nesses critérios aí, quais que ficaram para a gente analisar hoje? O MXRF11, o CTPS11, o HCTR, o Iridium, que na verdade é o IRDM,
e o DEVA 11, para vocês entenderem qual é o racional por trás da análise dos fundos de papel. Então vamos lá, já abri cada um deles aqui numa guia diferente para a gente começar a nossa análise. Qual que é a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês? O preço sobre valor patrimonial. Como o fundo de papel ele não tem um patrimônio físico ali, mas ele tem os papéis por trás. Então esses papéis também têm que ser avaliados pelo valor patrimonial, porque são isso aí que vai constituir o patrimônio do fundo. Se eu compro um fundo de papel que esteja valorizado, ou seja, acima de 1, significa que eu estou comprando aquele fundo, aqueles papéis muito mais caros do que ele realmente vale. Beleza? Então vamos olhar aqui. MXRF está com 1,1, CPTS está valor patrimonial igual a 1, então está sendo negociado no preço justo. O HCTR está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. O Iridium está sendo negociado aí um pouquinho acima do valor patrimonial, 7% acima. E o DEVA está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. Agora a gente tem que olhar o dividend yield recorrente, não o último dividendo, mas o que ele sempre vem pagando. Então vamos dar uma olhada no MXRF, vamos descer aqui para a parte de dividendos. O MXRF11 ele está pagando média de 11% aqui nos últimos 12 meses, mas normalmente ele tem alguns picos. O CPTS, que eu acho que até aquela hora eu falei errado, né? A gente tem aqui 14% e normalmente é bem recorrente, olha, costuma ficar no mesmo patamar. O HCTR vem diminuindo nos últimos meses aqui, mas pagou média de 17%. O IRDM tem essa volatilidade aqui, mas normalmente costuma pagar constantemente, tem aqui 14% de dividendo. E o DEVA é um fundo relativamente novo, ele tem aqui uma constânciazinha nos dividendos também, média de 16%. Beleza, agora vamos abrir o relatório para a gente estudar um pouquinho mais sobre esses fundos. Vamos pegar o relatório aqui do último mês, no caso do MXRF11, foi lá do mês 7, mas vamos abrir aqui. E agora a gente vai olhar a taxa de performance aqui nesses relatórios. Todo fundo imobiliário ele vai cobrar ali uma taxa de gestão e uma taxa de administração para cuidar dos imóveis ou, nesse caso aqui, dos papéis daquele fundo imobiliário. Então vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Aqui no MXRF a gente tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano. E aparentemente não tem nenhuma taxa de performance. No CPTS, onde que vai ficar isso? Aqui do lado também. Fala quem é o administrador, público-alvo, tem alguns dados aqui também. E aqui, taxa de administração, 0,10% ao ano. E a taxa de gestão de 1,05% ao ano. E não tem taxa de performance também. Então, isso daqui, somando essas taxas aqui, a gente tem 1,15% ao ano de taxas. No HCTR, a gente tem aqui uma taxa de administração de 0,21%, uma taxa de gestão de 0,99% e uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. No IRDM, não tem taxa de performance a princípio. Tem aqui a taxa de administração e a taxa de gestão. E já no DEVA, a gente tem aqui 0,20% ao ano de taxa de administração, 1% de taxa de gestão e mais 10% sobre o que o CDI aqui de taxa de performance. Agora, o que a gente vai olhar? Para as taxas e indexadores. O que é isso? Para o quanto que ele está cobrando ali para adiantar o valor daqueles aluguéis ou daquele imóvel. E onde que a gente vê isso? Vamos pegar o MXRF aqui e dar uma olhadinha nessa lista. Aqui o MXRF está falando que ele tem CDI mais 2%, INCC mais 7%, IGPM mais 6%, tem uma parte pré-fixada aqui de 10%, tem alguns que vai render 100 e pouco por cento do CDI e tem os FIIs, ou seja, uma parte que ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, ele tem uma diversificação aqui grande de tipos de rentabilidade. Então, a maioria está atrelado ao INCC, que é relativo aos imóveis, e ao IPCA, que é a inflação, e ao CDI. Então, se um subir e o outro descer, ele mantém uma rentabilidade média ali sempre estável.
No caso aqui do CPTS, o que a gente tem? A gente tem aqui 62% do patrimônio que vai render o valor da inflação mais 6%, tem 2% aqui em liquidez e 34% em fundos imobiliários. Isso aqui para mim já é um ponto de atenção, porque se eu estou investido num fundo de CRI, eu quero que esse fundo imobiliário invista em CRIs. Se ele começa a investir em CRIs e em outras coisas, se ele sai um pouquinho do foco ali, do que eu estou buscando nele, isso para mim é um ponto de atenção. Já aqui no HCTR, a gente tem aqui que a maioria, 90%, está relacionado com o IPCA mais 10, então é uma rentabilidade das mais altas aqui, e tem uma parcela que está atrelado a CDI mais 4,7%, tem um pouquinho também de IGPM, mas isso daqui dá só 6% do patrimônio dele, e tem um pouquinho de INPC, que está relacionado com o índice de imóveis também, que é só 2%. Mas então ele tem uma diversificação um pouco ainda concentrada no IPCA, mas com uma taxa bem interessante. Já no IRDM, a gente tem uma distribuição um pouco diferente, olha. A maior parte aqui, 50%, está atrelada ao IPCA, mas só o IPCA, não tem uma taxa a mais ali. Tem um percentual aqui atrelado a CDI mais algum percentual, que é 11% de todo o portfólio do fundo, e tem aqui mais de 11% da receita vindo de fundos imobiliários. Ou seja, ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, só que aqui com um percentual um pouquinho menor, então dá pra gente dar um desconto para ele. E aqui no DEVA a gente tem IPCA mais 10, com 87% patrimônio, IGPM mais 10, 3% patrimônio, tem um pouquinho aqui atrelado a CDI e ao INPC, 0,3%. Então tá bem diversificado aqui, com uma rentabilidade bem interessante, IPCA mais 10% é uma rentabilidade legal, então a gente tem essa diversificação. E agora a gente vai para os tipos de garantia e o LTV. O que é o LTV? O LTV ele está relacionado ao valor que eu estou te emprestando comparado com o valor da garantia que você me deu. Então, por exemplo, quanto menor o LTV, significa que maior é a tua garantia para cobrir esse valor que eu estou emprestando. Então, digamos que eu adiantei o valor dos seus aluguéis ali e deu 500 mil. E você me deu o imóvel de 1 milhão para garantia. Então, eu tenho um LTV de 50%, ou seja, o valor que você me deve representa 50% do valor da garantia que você está me dando. Então, se você deixar de pagar e eu pegar essa garantia para mim, eu ainda vou sair no lucro. Então, quanto menor o LTV, melhor. Significa que o que eu estou te emprestando não representa praticamente nada frente à garantia que você está me dando. Então, vamos analisar isso daqui. Como que a gente vê isso? No MXRF11, ele não traz esse percentual do LTV, mas ele mostra aqui, ativo por ativo, que ele emprestou dinheiro aqui, quais são as garantias e um comentário aqui falando dessa garantia. Se essa garantia, qual é o valor dessa garantia, se vale a pena, enfim. No caso do CTPS, ele já traz o LTV, olha, 66%, 48%, não há, ou seja, quanto menor isso daqui, melhor. Só que nesse daqui nem existe LTV, ou seja, não existe nenhuma garantia ali. Então, isso aqui é um ponto de atenção, mas no caso é só num ativo que representa do valor total aqui, pouca coisa do fundo. Então, a gente tem aqui todos uma garantiazinha que cobre o valor dessa dívida. Se esse LTV tiver muito acima de 80%, ó, esse daqui tá com 99%, significa que se ele deixar de pagar, o valor daquela garantia que ele me deu vai ter que ser executada para pagar exatamente aquela dívida. No caso do HCTR, ele também não traz isso daqui, porém, ele traz uma lista mostrando aqui, CRI por CRI, do que ele está falando, quais são, aqui ó, operação possui tantas frações, a inadimplência acumulada é de 1,4%, ou seja, ele está com uma inadimplênciazinha. Lembra que quando a gente foi analisar ele, o dividend yield dele vinha caindo? Por quê? Inadimplência. Ó, inadimplência acumulada desse outro aqui, 3,9%.
Então, isso daqui é um ponto de atenção. E se a gente for olhar, os principais que estão com essa inadimplência aqui é do setor de turismo, do setor de hotel, do setor de residência. Por isso que eu não gosto tanto desses setores. Se a gente for aqui no IRDM, a gente também não vai ter aqui especificado o LTV. Mas ele dá um resumo aqui, igual os demais, falando sobre cada um dos CRIs. A operação tem um risco primário, e aí ele vai explicar aqui quais são os riscos e tudo mais. Aqui no DEVA, ele já traz o LTV e o status do CRI, ou seja, ó, 100% adimplente. Pode dar uma olhada aqui, ó, praticamente 100%, praticamente não, 100% do patrimônio dele tá adimplente, ou seja, não tem ninguém deixando de pagar. E os LTVs, vamos dar uma olhada aqui, 50%, 39%, tá ok. Não tem nada muito alto que a garantia precise cobrir toda a dívida. Ó, quanto menor, melhor. Esse daqui, o valor da dívida frente ao valor do imóvel representa só 8%. Isso é ótimo. Então vamos agora para outra coisa extremamente importante, o vencimento desses contratos, o vencimento desses CRIs, desses recebíveis. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem vencimento no MXRF11 em 2027, em 2019, 35, 31. Então, ó, pouca coisa aqui, ó, em 2024, em 2025, tem pouca coisa mesmo vencendo próximo. Então, esses contratos são contratos maiores, são contratos atípicos. Então, não tem a preocupação de que, tá perto de vencer, talvez o fundo deixe de pagar bons rendimentos ali. No caso do MXRF, tem alguns vencendo aqui, só que são poucos que estão próximos de vencer e representam um patrimônio muito pequenininho frente aos outros. Se a gente for no CPTS, a gente tem aqui, ó, duração 6 anos, 8 anos, 5 anos, 3 anos. Então, a gente tem aqui, ó, esse daqui que é o menorzinho que eu vi até agora, 1,9 anos, ou seja, daqui 2 anos ele vai vencer. E o percentual dele também é bem pequeno frente aos outros ativos, ou seja, 0,1%. No caso do HCTR, a mesma coisa, ó, 2026, 2031, 2027. Então, a gente vai analisando isso daqui e olhando. Tem fundos que, se você olhar, os vencimentos estão muito próximos. O relatório do IRDM é muito ruim de ler, então vou aproximar aqui um pouquinho. Mas, ó, vencimento 2037, 2030, 2027. Então, são todos, assim, bem pra frente, tá longe de vencer ainda. E o percentual é a mesma coisa, ó, 0,72. Então, nada tão alarmante aqui. Vamos dar uma olhadinha no DEVA também. Duração, 6 anos, 2 anos, olha. O DEVA já tem mais, ó, 2 anos, 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos. Então, são contratos com prazos bem menorzinhos, ó, e são vários. Então, nesse caso, apesar de que a duração aqui que está mais próxima de vencer representa um pouquinho, ó. Esse aqui em 2 anos vence, representa 8% do patrimônio. Esse daqui vence em 2 meses, representa 9% do patrimônio. Significa, então, o que vai acontecer? O rendimento vai começar a cair, porque esses contratos vão acabar. Agora vamos falar de setores e de risco. O que acontece? O setor, ele é, na verdade, uma coisa que você tem que olhar. Por quê? Se eu pego muitos fundos de CRIs que está investindo no setor de hotel e que os hotéis estão indo muito mal, ninguém está querendo hotel por causa da pandemia e tudo, ninguém está querendo saber disso, esse fundo vai ser muito prejudicado e vai ter muita inadimplência. E entra a questão também do high yield e do high grade. O que significa isso? O high yield, normalmente, ele é um fundo mais arriscado, que vai investir em setores mais arriscados, porém, ele vai, por conta disso, pedir uma taxa maior. Então, o rendimento dele vai ser maior. Se a gente olhar aqui no DEVA, ele é um dos que está pagando mais, tanto o DEVA quanto o HCTR. E são os dois que estão focados, ó, o DEVA estão com contratos perto de vencer e o HCTR está tendo inadimplência, porque justamente pelos setores que ele escolheu investir. E o high grade são aqueles fundos mais conservadores, que vai investir mais em coisas corporativas, de escritórios, de logístico, que não tem tanta possibilidade
de dar algum BO. Então, ele vai ter um yield um pouquinho menor, ou seja, vai ter um retorno um pouquinho menor, só que ele vai ser algo mais seguro. Então, vamos dar uma olhada nisso daqui. No caso do MXRF, ele está no setor residencial, isso aqui é um setor que costuma dar problema. Ele está no setor de malls, ou seja, de shoppings aqui, não é tão legal assim, mas ele tem essa diversificação. No CPTS, a gente já tem uma distribuição um pouquinho diferente, ó, logístico, shopping, varejo, hospital. Hospital normalmente não é tão interessante assim. Educacional, residencial. Residencial é um pouquinho bucha, mas pode ver que é um percentual bem pequenininho, ó. 1,7%, 12%, 1,7% aqui no hospital. Então, nesses de risco, o percentual que ele investe é menor. Então, é um ponto positivo para ele. No HCTR, ele não dá um gráfico bonitinho igual aos outros, mas ele dá aqui as imagens. Então, a gente tem aqui na descrição tudo bonitinho, mas a gente pode ver que a maioria é hotel. Então, isso daqui traz um yield maior para ele, só que traz também uma questão de inadimplência maior, que é o que está acontecendo com ele. Inadimplência acumulada de 9%, inadimplência acumulada de 1,7%. Todos eles estão com uma inadimplência. No Iridium, a gente já tem uma distribuição, ó, Real Estate, 45%. Então, isso aqui é uma concentração e não é tão interessante assim. Saúde, 2%. Governo, 11%. Hotéis, 0,22%. Isso aqui tá bem distribuído, mas tem essa concentração aqui. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Já no DEVA, ele tem um negócio aqui muito interessante, ó, corporativo. Quem costuma deixar de pagar? Pessoa física ou empresa? É muito mais fácil uma pessoa física ter inadimplência, ou seja, deixar de pagar, do que uma pessoa, uma empresa ali. Então, ele está investindo em corporativo, em multipropriedades, em loteamento, em shops e tudo isso muito bem distribuído, muito bem diversificado. E beleza, eu tinha colocado aqui para a gente analisar o relatório, mas é porque todos os relatórios a gente conseguiu uma informação legal. Com exceção do MXRF, que não deu LTV pra gente, mas explicou ativo por ativo lá embaixo, e o Iridium a mesma coisa. Então vamos lá. O HCTR é o que está pagando o maior dividend yield, porém é o que está com uma inadimplência também maior. Então esse dividendo tende a cair ao longo dos anos. Tanto que o valor patrimonial dele está abaixo do que ele realmente vale, justamente por conta dessa inadimplência. Então vamos deixar ele laranja aqui, que é para a gente ter atenção. No caso do IRDM, ele tem coisas bem interessantes aqui. Ele tem só 11% em FIIs, quando tem um percentual maior eu não gosto tanto. A taxa de administração dele tá ok, o valor do dividendo tá ok também, só que ele tá um pouquinho acima do valor que ele realmente vale. Só que ele não trouxe o LTV pra gente, mas deu bonitinho lá explicando tudo bonitinho. E os setores, ele tem setores de risco, de um risco maior ali. Beleza. Então, a princípio, tudo bem. Tem um risco maior, mas tem um dividendo legal. Então, uma coisa balanceia com a outra. O CTPS, ele já tem 34% em FIIs. Então, é um ponto aqui que eu não gosto de ver em fundos de papel. Se para você tudo bem, ok, para mim não é tão interessante assim. E o MXRF tem o menor dividend yield, tá com o valor patrimonial acima do que ele realmente vale, 10% acima do que ele realmente vale, tá bem diversificado, mas tem 15% em FIIs e tem alguns setores de risco. Então, se ele tem setores de risco e não tá dando aqui no rendimento esse retorno, também é um ponto de atenção para mim, apesar de que a taxa de administração dele é uma das menores. E por último, sobrou aqui o DEVA. Qual que é o problema do DEVA? Os contratos, os vencimentos dos contratos estão muito próximos. Então, o que ele precisa fazer? Uma nova emissão para conseguir aplicar em novos contratos. Com exceção disso, é um dos que eu mais acho interessante. Apesar dele ter 10% aqui do CDI, que é uma taxa que ele cobra, normalmente quando os fundos cobram uma taxa de performance, eles entregam um resultado melhor. Tanto que se a gente olhar aqui, o DEVA está pagando 16% de yield e o Iridium está pagando 14%. E ele não cobra taxa de corretagem. Então, aliás, taxa de performance.
Então, se a gente for olhar por isso daqui, o Deva, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário, apesar dos vencimentos estarem muito próximos. Então, se eu tivesse que investir, provavelmente eu não investiria agora. Lembrando que nada do que eu disse aqui é uma recomendação ou de compra ou de venda de qualquer investimento que eu tenha citado. Você precisa analisar, ver o que faz mais sentido para você e para a sua estratégia. Combinado? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como que é a análise dos fundos de papel, tá? Não é só isso que você tem que analisar, você tem que analisar o relatório a fundo. Por isso que eu falei pra vocês, vocês têm que olhar CRI por CRI, analisar se aquilo ali faz sentido ou não. Não é só escolher por dividend yield. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu analise um outro fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Ah, não esquece de curtir também, viu?